Você quer aprender mais de 12 mil palavras em inglês em uma leitura rápida? Então, baixe agora o meu e-book, que o link está aqui embaixo na descrição. E aí, tudo bem? Olha, estamos aqui com Alberto Delisola, ele que é professor de hipnose. E eu tive aí o prazer de fazer o curso dele e ainda estou processando, que é uma coisa incrível e que eu tenho certeza, e estou descobrindo no caminho, que pode ajudar muito na performance em inglês. Que, como eu falei, tem muita gente que tem que mudar o mindset no sentido de ter mais confiança, de conseguir se comunicar melhor. Tem muita gente que não acredita, sabe? Eu já peguei o caso, Alberto, de gente que estudou anos e anos e anos de curso, mas aí na hora de falar trava. Então, uma questão de mudança da mente, né? Do mindset, para a pessoa ficar mais... Sim, e outra coisa que eu acho que é complicado é as pessoas, às vezes, não criam um propósito para aprender o idioma. Que eu acho que poderia favorecer também. Eu conheço gente que aprendeu o idioma inglês para poder jogar videogame. Queria jogar os jogos de RPG e começaram a se envolver com os jogos e acabou que teve que aprender a se comunicar com as pessoas nos jogos online. Porque são pessoas que queriam se divertir, então não tinham esse mindset de cobrança, de exigência, de mercado. Pois é, e a merda é que normalmente quem vai aprender inglês fala, não, eu tenho que aprender inglês, meu chefe falou que eu tenho que aprender, a minha esposa falou, eu já recebi telefonema, o pessoal falou, meu marido tem que aprender inglês. Eu falo, então eu falo seu marido ligar pra mim. As pessoas tira totalmente aquela questão lúdica envolvendo a aprendizagem, aquilo que tem mais bonito, né, na aprendizagem é essa questão lúdica. Então eu acho isso muito ruim. E a hipnose, como é que ela pode ajudar o cara que muitas vezes já aprendeu, tecnicamente sabe inglês, gramática, vocabulário, ou sabe alguma coisa, e como eu falo assim, o cara sabe isso aqui, usa isso aqui ativamente. E eles claro. Você falou de uma frase em francês, combien ça coûte, né? E você já consegue se comunicar. Quanto Sim. custa? O ponto que eu acho principal em relação a aprender outro idioma, o primeiro ponto que envolvendo hipnose, é que você não vai ter uma aprendizagem Matrix com hipnose. Eu já tive telefonando de pessoas, eu tenho que viajar amanhã e eu não sei nada de inglês, nossa, então me dá uma hipnose aí para eu poder saber alguma coisa de inglês. Não, isso não existe. Não existe isso. Agora, se você pensar... Não é mágica, né? Não é mágica. É uma mágica, mano. Inclusive, quando fala de hipnose e aprendizagem, geralmente o aluno que nos chega é esse aluno, que não quer estudar, que não quer aprender. Você deve ter tido algum aluno... O pessoal falou, eu comentei no Facebook, na internet, aí o pessoal, Paulo, então me hipnotiza aí pra aprender inglês, sendo que a pessoa nunca ligou, nunca se adianta. Importou. O que você tem que pensar é o seguinte, tudo aquilo que o estresse pode atrapalhar, a hipnose pode ajudar. E o estresse pode atrapalhar e muito a aprendizagem do idioma. Tem gente que simplesmente paralisa, congela. Ela, às vezes, sabe tudo, sabe realmente falar outro idioma, sabe se comunicar, entende série, até mesmo sem o idioma, sem ler as legendas em português, entende tudo, mas chega na hora de se comunicar, não consegue perguntar onde fica a padaria. Sabe, frases que ela sempre soube, ela congela. Chega no exterior, não consegue se falar, não consegue se expressar. Então, a hipnose certamente pode ajudar. E a gente, na verdade, já utiliza a hipnose o tempo todo, porque a hipnose nada mais é que concentração. Concentrar numa ideia. E você se concentra tão bem que você acaba conseguindo entrar tão bem na hipnose. Só que as pessoas às vezes, usam uma concentração para pensar no fracasso, para pensar no insucesso. Pensar no que ela não quer, né? Ela eu não quero que... e a pessoa pensa aquilo e aquilo acaba acontecendo. Eu não quero falhar, eu não quero que dê errado, eu não quero que dê errado. A pessoa só fica imaginando, nossa, se ele chegar perto de mim eu vou congelar, se chegar perto de mim eu vou congelar, o que eu vou falar? Enfim, a pessoa gera uma ansiedade. E o grande problema que eu vejo é que, na verdade, o nosso sistema educacional matou o lúdico. A gente vai aprender outro idioma, a gente aprende da pior forma possível no colégio. Então, aquela forma que o idioma vem para a gente no colégio é mediante tradução de palavrinhas, as pessoas não se preocupam com estruturas. Então, dei aquele exemplo do francês, as pessoas me perguntam o que o do significa, o que o dan significa, nada. É uma forma muito analítica, né? Não significa nada, fica racional. dividindo, não existe isso, cara. Mas fique sabendo que, se você perguntar where do you live, você vai resolver seu problema. Sim. Se você pensar where are you from, você vai resolver esses problemas todos.
what do you do? Você não tem que saber o que é what, não tem que saber o que é do. Se você souber o que aquela estrutura resolve para você, é assim que a criança aprende. A criança não fica assim, transitivo direto, transitivo indireto, com preposição ou sem preposição. Ela nem faz isso. E o Alberto, ele tem toda a credibilidade para falar disso, porque ele é campeão de memória. E então, assim, e é interessante ele não falar, tem que memorizar o vocabulário. Uma queixa muito comum, e eu diria que isso é quase que uma certa barreira narcísica. O cara fala, não sei o vocabulário, portanto não vou falar nada. Não sei tal coisa. Eu não sei como utilizar o present, um nome difícil. Aí, portanto, ele deixa de tentar. Sabe uma coisa interessante? Quando chega um gringo aqui, que só fala o infinitivo, todo mundo dá moral pra ele e trata muito bem. E ainda elogia. Eu quero falar, eu querer comer pizza. Todo mundo aplaude, todo mundo acha bonito. Não, que boa, ele está se exercitando. Mas quando você vai no exterior, você pensa, estão me julgando. Bobagem isso. Na verdade, todo mundo valoriza quem quer aprender outro idioma, quem está fazendo esforço. Quando eu vou para um país diferente, eu faço um esforço para poder falar, nem que sejam frases mínimas daquele país. E as pessoas adoram, as pessoas vêm. Inclusive, eu sempre brinco que quando eu estou, por exemplo, num país como a França, e eu começo a falar o francês, aí eles me respondem em inglês e eu fico com raiva. Eu respondo com inglês, aí eu insisto no francês para ver se eles percebem que eu finjo que eu não sei inglês, para poder exercitar o francês e poder exercitar aquilo de alguma forma. Então, é importante você estar se colocando e treinando e fazendo, que é o que os adolescentes às vezes fazem para outras questões que não são tão importantes socialmente. Como, por exemplo, jogar videogame. Ninguém fica preocupado assim, será que eles vão achar que eu sou ruim ou que eu sou bom? Enfim, não me preocupa com isso. Simplesmente deixa e executa. E você vê que o inglês é uma língua tão interessante, tão útil, que ele pode até te impedir de aprender outro. Como no caso do francês. Você está lá e a pessoa te responde em inglês. Aí você prossegue no inglês. Né? Se você não sabe, tive um problema na farmácia que eu tava querendo comprar arnica. E pra comprar esse negócio em francês, cara, e o mais engraçado... Arnica. Aí o que aconteceu? Mas é isso, né? Pois é, escreve arnica do mesmo jeito. Aí eu falei... Arnica. Arnica. Cara... Arnica. Je ne sais pas. Arnica. E o cara desistindo. Aí eu escrevi. Aí ele leu... Arnica! E falou quase igual eu tinha falado. E isso foi super interessante. Mas se não fosse o inglês, eu não ia conseguir me virar, entendeu? Você com o inglês consegue ir pra qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo mais distante. E tem essa coisa no francês, tem essa hipnose também, tem muita coisa... Tem essa Cara, mais ou menos. Na verdade, na Europa, principalmente na França, é muito forte o mesmerismo e o magnetismo. Então, eles têm pouca coisa que envolve realmente hipnose clássica, como que a gente faz. Nossa hipnose é voltada em comandos verbais. A hipnose lá, ela tem muita influência do que a gente chama de hipnose não verbal. Mesmer, na verdade, por ter tido toda a vivência. Mesmer é considerado o pai da hipnose. E ele fazia todos os passos magnéticos e aquilo tudo... que inclusive Allan Kardec foi um discípulo de Mesmer. Olha. Foi de onde vem os passes espíritas, são passes, na verdade, mesméricos, magnéticos. E a França acabou tendo uma tradição dessa de magnetismo. Só que o Ocidente, de certa forma, no geral, fez um rompimento com o magnetismo. Porque Braid falou, na verdade, Benjamin Franklin, na época na França, junto com Mesmer, fez uma inquisição para poder saber se aquilo magnetismo existia ou não. E ele acabou identificando que era só sugestão. Aí a grande parte da hipnose ocidental largou essa questão magnética, mas as sociedades herméticas secretas continuaram fazendo essa tradição magnética. E a França, como tem uma linha muito forte alternativa, na França é muito comum, por exemplo, terapias alternativas. Então lá a hipnose mais utilizada é magnética, ao contrário dos Estados Unidos. Agora, uma coisa que eu sempre achei interessante do Allan Kardec é por que ele ficou tão famoso no Brasil e na França nem tanto? Tá lá, né, no Père Lachaise, no cemitério e tal, mas ele não é tão relevante assim na França como é aqui no Aqui Brasil, aconteceu né? com o Chico Xavier.
Na verdade, o Chico Xavier foi um grande divulgador das ideias de Allan Kardec. Agora, a gente tem que entender que, apesar do espiritismo de Allan Kardec não ser tão difundido assim na Europa, a prática magnética que ele fazia ainda é bem difundida. Existem vários discípulos de Mesmer, além de Allan Kardec, que ainda continuam fazendo práticas magnéticas lá até hoje. Só que essas práticas ficaram restritas, grande parte, às sociedades herméticas. Então, grande parte das sociedades, não vou falar secretas, mas herméticas, mais fechadas, elas ainda têm práticas magnéticas, que a ciência ainda não consegue realmente conceber, mas que as pessoas têm relatos bem interessantes. Agora tem muita coisa assim, por exemplo, o Isaac Newton, o Galileu e tal, que eles tinham coisa de ocultismo também, que não era exatamente ciência, né? A gente estuda tudo como ciência, método científico e tal, mas os interesses deles não é o Leonardo da Vinci Sim, também, todos. né? Inclusive, o Isaac Newton morreu querendo descobrir o dia do juízo final baseado na matemática da Bíblia. Olha que loucura. Então, essa questão mística e esotérica, eles tinham uma pegada assim na época. Agora, se você pegar, atualmente, várias pessoas têm crenças também que não são publicizadas. Então, porque a crença é individual, cada um tem suas crenças, tem as suas manias. E isso não torna esse conhecimento científico, e também a gente não pode dar credibilidade para essas práticas porque eram grandes gênios fazendo. Era o que eles faziam. Ótimo, era o que eles faziam. Mas que não deixa de ser um assunto interessante, instigante. Pois é, porque eu tenho a impressão que na escola, ou enfim, é tudo estudado como ciência, não? Eles eram grandes entendedores, mas eles tinham diversos interesses além disso, né? Tinham vários interesses. Sim, sim. Eles estudavam várias coisas, como você falou assuntos. Que o Kardec com o mesmerismo e tal, que é um monte de coisas. E as pessoas nem imaginam. Né? E é tudo entendido como não, isso aqui é religião, isso aqui é ciência, isso aqui é ocultismo e tal, e algumas coisas estão um pouco interligadas, né? Sim, existe inclusive, se você pegar, por exemplo, Einstein publicamente chegou a falar que estudava muito mais filosofia do que física. Ele tinha interesse muito grande em filosofia, então é muito comum cientistas terem conhecimentos. E aquela coisa muito além da que eles ciência. falam do Freud? É verdade que o Freud tinha uma fixação no Shakespeare e tal? Isso eu não sei falar. Eu já ouvi falar tem algumas lendas que envolvem fixação de Freud em Shakespeare, ou a ideia de que Shakespeare nunca existiu e que foi um outro cara que escrevia na época. Essas teorias eu nunca vi realmente nada confirmando, não. Mas não deixam de ser teorias interessantes. Ok, bem, então, você que está acompanhando aí, é muito interessante sempre buscar coisas novas, como a hipnose, que é muito interessante também falar que não tem nada de mágico, não tem um passe mágico, assim, é uma técnica. E você quer ser hipnotizado? Né? Sim. Quer ser hipnotizado no seu canal? Quero ser hipnotizado no meu canal. Agora, as pessoas lá, elas têm que acreditar. Não, elas vão achar que é combinado. Não, elas vão acreditar, porque elas vão no meu canal para poder ver como que a magia acontece. Eu fiz o curso do Alberto, e recomendo, é muito interessante. E você descobriu que você tem uns acessos assim... Descobri que eu sou sonambúlico, né? Sonambúlico, 20%. Quem descobriu isso foi Libor. Na verdade, ele descobriu que algumas pessoas entravam em níveis de concentração que pareciam que estavam dormindo. Elas ficavam com os olhos meio fechados e seguiam as instruções que alteravam a sua percepção de realidade. Na época, achavam que era igual o sonâmbulo, que andava à noite. Mas descobriu-se depois que não tinha nada a ver, mas ficou o nome sonambúlico. Não tem nenhuma relação com o estado? Não tem. Não tem relação, mas o nome ficou. E são 20% das pessoas que têm essa habilidade. E mais curioso, estava falando de Allan Kardec, que essa estatística é a mesma dos médiums. Então, para a prática magnética, esses sonambúlicos, na verdade, são os médiums. Que teriam magnetismo animal, teriam, na verdade... A ciência vai falar que você se concentra muito bem. Mas a prática hermética vai falar que, na verdade, você é como se fosse uma pessoa iluminada, que tem um magnetismo pessoal muito forte. Eu não sei se eu estou pensando incorretamente, mas eu imagino que é desejável conseguir chegar a esse estado. Claro que é. Eu não tenho ainda a habilidade que você tem. Eu consigo esquecer meu nome, por exemplo, com hipnose. Minha mulher já fez esquecer meu nome com hipnose. Mas eu não consigo, por exemplo, alucinar e ver uma coisa que não existe. Que é algo que você provavelmente consegue. Você consegue, por exemplo, alucinar e ver uma coisa que você nunca viu na vida. Você consegue mudar a sua personalidade, igual você fez lá no meu vídeo lá. Eu falar que você é Alberto Delisla e você acreditar que você é o Alberto. Tem que ir lá no canal do Alberto pra ver lá. O link tá aqui embaixo na descrição. Vai lá, se inscreve. Coloca nos comentários também, fala vim pelo Paulo Nidec. E você vai ver também, não sei se tá agora ou logo em seguida, o meu vídeo sendo hipnotizado no canal do Alberto Delisla. Isso aí. Vai pra cá? Os olhos mais pesados, mais pesados.